Bom dia, lindo dia. Sextou, né? Sexta-feira. Hoje, dia 3/3/2023. Algumas pessoas estão dizendo que esse dia é um portal energético. Pra ser bem sincera, eu não entendo muito dessas partes. Olá, Aline! Ai, não sei nem que parte do mundo você está neste momento, mas mando um abraço aí pra você. E iniciando hoje a live, a gente tá bem na parte no último dia dessas lives aqui nessa semana, falando sobre as emoções, juntando emoções e arte. A carta dessa semana veio aqui as Erinhas, Crises, e vou colocar aqui o temporizador, que a nossa live sempre dura 20 minutinhos, certamente, pois nosso tempo ele é muito precioso. E o que eu queria falar hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, né? Vamos sim falar de coisas felizes, mas é importante, como a gente tá fechando o assunto sobre crises. Ai, que linda! Ela tá em Dubai assistindo. E o que a gente tá falando essa semana é sobre crises, né? E crises tem sim como a gente encarar com mais leveza, mas temos que encarar com seriedade também, né? Pra conseguir passar por ela. E algo que eu acordei hoje já sentindo, ressoando de compartilhar aqui com vocês, foi um vídeo que eu assisti ontem que tava falando sobre relacionamentos no século XXI e falou sobre nós vivemos numa sociedade de prazeres imediatos. Se a gente pensar, aqui no Instagram, eu não tenho TikTok, mas eu sei que os vídeos funcionam assim. São vídeos de 15 segundos que geralmente traz uma satisfação imediata, uma satisfação muito rápida. E a gente tá se acostumando cada vez mais, né? Fast food, esses vídeos que sobem a nossa dopamina, um like no Instagram, tudo que a gente tá vivendo assim, né, acaba sendo essa sociedade de prazeres imediatos. Então, hoje é dia do Emocionarte. Terça-feira foi o dia que a gente iniciou, né, com relaxamento. Quarta-feira a gente trabalhou o coração, trabalhou o corpo. Na quinta-feira a gente trabalhou energia e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais as emoções. E daí eu trouxe 2 textos e uma música para compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que a arte ela é um ponto onde nos conecta com a nossa emoção, nos conecta com os nossos sentimentos, né? Muito rapidamente. Então, vamos lá. Vou começar lendo o primeiro textinho que eu separei aqui, que é uma releitura de um texto do Carlos Drummond. O poema ele se chama Quadrilha. E daí foi feita uma releitura por um ator, Jacques Magiese. Não sei se estou falando certo o nome dele. Bom dia, Diogo! Chegou bem na hora do texto que eu vou ler aqui. A gente tá falando sobre crises, né? E hoje é dia Emocionarte, nós vamos trabalhar junto com a arte essas emoções. E o texto que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é a Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade, feito uma releitura, que fala muito sobre a nossa sociedade de rapidez, né? Daí vamos lá pro texto. João amava Teresa, que curtia as fotos de Raimundo, que seguia todos os posts de Maria, que adorava conversar no WhatsApp com Joaquim, que acha perfeita a vida fotográfica de Lili, que na verdade era uma solitária. João foi para os Estados Unidos. Teresa deletou sua conta. Raimundo criou um perfil fake para continuar seguidor. Maria foi bloqueada. Joaquim sentiu-se invisível e Lili cansou de falsificar felicidade, que às vezes está no simples encontro real. É meio forte, né, começar com esse poema, mas eu acho importante, porque a gente está falando sobre o tema crises e as lives aqui são integrativas,
Muitas vezes a gente está vivendo muitas crises porque a gente está na sociedade do parecer, né? É diferente o parecer do ser, porque a gente coloca ali, né, uma coisa e sim, a gente pode estar sentindo naquele momento aquela sensação, mas se a gente não integra, não sente essa sensação mais profunda, né, as pessoas que estão aqui eu sei que fazem esses processos terapêuticos, né? E sim, Diogo, eu posso depois compartilhar com vocês aqui nos stories, né? Eu achei esse poema tão bom quanto o original do Carlos Drummond de Andrade, que na época, né, não tinha Instagram, não tinha essas redes sociais, mas falava desse desencontro, e é um poema sobre crise, né? Esses nossos desencontros de prazeres e quereres. Então, eu trouxe esse poema aqui, né, pra levantar um pouquinho a poeira das crises, mas não se preocupe, a gente não vai pra sexta-feira só nessa movimentação. A gente fala, a gente olha pra isso, mas a gente traz uma integração também de como as crises podem nos ajudar a mudar, ressignificar a nossa vida. Muitas vezes quando a gente tá na nossa zona, né, eu nem gosto muito de chamar de zona de conforto, é uma zona de estagnação, na verdade, né? A gente tende a permanecer lá se tá muito paradinho. Daí vem a crises, né? A carta que a gente tirou essa semana, as crises, e fazem a gente se movimentar. Então, as crises são sobre isso. E eu trouxe também outro poema, mas antes do poema eu vou falar a frase aqui do dia que eu separei para vocês, né? Que é uma frase de uma atriz ativista que eu gosto muito, a Sophia Bush. Ela fez uma série que eu amava, assim, assistir de pequenininha. Se chamava em português Lances da Vida, em inglês One Tree Hill, totalmente diferente. Mas daí vamos lá pra frase dela, né? Que é o que eu quero deixar essa energia pra gente. Que nessa sociedade imediatista, muitas vezes a gente já quer tá tudo pronto, né? Tá perfeito, tá ali. E isso gera crises na gente mais intensas, mais profundas. Mas essa frase, que é como um abraço da Sophia Bush, é sobre você pode ser simultaneamente uma obra de arte e um trabalho em progresso. Vou repetir para vocês. Você pode ser simultaneamente uma obra de arte e um trabalho em progresso. Tem tudo a ver aqui com o Emocionarte, né? Tudo a ver aqui com o nosso tema de crises. A gente pode simultaneamente ter muitas coisas maravilhosas, incríveis, gratidão que a gente reconhece, mas também simultaneamente tem muita casa para limpar, muita roupa para lavar, louça na pia, né? Pra gente ir lá lavar. Então, a gente lembrar que é isso, porque as crises elas trazem isso, essa energia, e essa frase traz isso pra gente lembrar, né? A gente não precisa de estar com a casa toda arrumada pra gente celebrar. É importante a gente sempre, né? As crises elas trazem isso. Quando a gente tá em movimento, quando as crises vêm, elas não nos pegam tão de surpresa, né? Porque a gente tá nesse movimento, a gente tá fluindo com a vida. Agora, se a gente tá na nossa zona de estagnação, é aí que a crise nos derruba, porque ela vem para trazer um movimento. Pode ser de encerramento, pode ser de uma nova abertura, de uma mudança, né? E agora, o outro poema que eu quero compartilhar com vocês aqui é o meu poema preferido. E esse poema, pra mim, nossa, ele é muito significativo, porque eu o ouvi a primeira vez num filme que tem o nome desse filme, é o filme Invictus, que, aliás, eu super recomendo para vocês assistirem. É um poema, é um filme, né, da África do Sul, pós-apartheid, né, mostrando como esses esportes coletivos, o futebol, ele pode trazer alegria, juntar um país novamente, né. E esse poema Invictus era o poema que o Mandela, né, que foi preso lá durante a apartheid,
Injustamente, ele estava passando uma mensagem de amor, uma mensagem de união, mas para aquele momento que o país estava dividido, né, não era politicamente bom terem soltos alguém feito Mandela, né? E daí ele lia todos os dias esse poema, e esse poema o manteve acesa, chama acesa na crise dele. E eu acho muito legal compartilhar com vocês aqui, para tocar o coração de vocês, e seja o que quer que você esteja sentindo nesse momento, passando, que seja uma luz, né? Seja um combustível para você continuar a sua jornada. Então vamos lá. Invictus, esse poema é do William Ernest Henley. De dentro da noite que me rodeia, negra como um poço, de lado a lado, agradeço aos deuses que possam existir pela minha alma indomável. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sob os duros golpes do acaso, a minha cabeça sangra, mas continua erguida. Para lá, deste lugar de lágrimas e ira, nada mais se vê que os horrores da sombra. Mas mesmo assim, a ameaça dos anos encontra-me e encontrar-me-á sem medo. Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo seja a sentença. Eu sou o senhor de meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Forte, né, esse poema? Eu gosto muito dele. Virou meu poema preferido desde que eu ouvi, e principalmente por causa desse trecho final. Não importa quão estreito seja o portão, quão repleta de castigo a sentença. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão de minha alma. E eu gosto, me toca muito, porque muitas vezes no exterior as questões, né, não estão exatamente como a gente gostaria. Quando a gente está falando dos nossos pais, por exemplo, que eu falo que são resgates muito intensos no nosso âmbito familiar, muitas vezes, né? E as pessoas muito provavelmente, geralmente, não vão agir da maneira que a gente gostaria, né? Que a gente imaginou, que a gente esperava na nossa mente. O mundo, né? A gente em pleno 2023 está tendo uma guerra lá na Ucrânia. A gente achou, né, que na Segunda Guerra talvez a humanidade já tivesse aprendido, mas não. Esses ciclos, essas crises se repetem. Então, quando a gente percebe que por mais que no exterior muitas vezes não esteja da maneira que a gente gostaria, quando a gente se relembra que nós somos os capitães da nossa alma, nós somos, né, os que somos capazes de mudar esse jogo, tanto internamente quanto externamente, aí que a magia começa a acontecer. Depende de nós. Claro que a gente, né, se liga a forças maiores do que nós, a gente se conecta com o fluxo da vida também, que às vezes não adianta só brigar, às vezes a gente precisa se entregar. A carta de crises traz isso também, a gente ouvir a sabedoria interna, quando é o momento de relaxar, quando é o momento de agir, quando é o momento da gente sintonizar, né, com a nossa voz interna, com a sabedoria interna, e quando é o momento da gente trazer para fora. A arte é muito isso, a gente trazer para fora. E eu vou pedir o apoio de vocês, que até hoje eu ainda não tinha colocado nenhuma música na live, né? E a música que eu vou trazer para vocês é uma música bem curtinha, ela tem 2 minutos e 30. E ela é muito bonitinha, eu acho que ela tem tudo a ver com as crises. Mas eu vou dar o play, e quando a pessoa começar a cantar, eu vou deixar rolar um pouquinho e eu vou pedir o feedback de vocês, se vocês estão entendendo o que está sendo dito ou não. Caso estejam entendendo, eu vou deixar a música rolar. Caso não, eu
separei as duas frases mais fortes da música e eu compartilho com vocês. Espero que dê pra ouvir, porque é uma música lindinha. Então, vamos lá. Vejo o universo sambando quando olho pro céu. Perguntinha, vocês ouviram essa primeira parte da música quando ela fala? Me deem um joinha, tá ruim de ouvir, pá. Dá pra entender sim. Ah, maravilha, gratidão. Então vou colocar do começo novamente e vocês vão ouvir. Curtam essa música que é muito linda. Vejo o universo sambando quando olho pro céu flutuar. Algo em mim tá sempre diferente, ou ao menos disposto a mudar. Fecho os olhos e pergunto pra mim mesmo, afinal, o que é que eu quero? Respondo que é viver sem medo de errar. Efeito gravidade zero. Mil ideias orbitando a mente breve, leve, deixo estar. Eu convoco meu receio a sair da nave e me deixar voar. Tenho permissão pra desconectar, olhar pra dentro e ser sincero. Segundo em suspensão, só levitar. Efeito gravidade zero. Olho para baixo, tudo tão pequeno, terra. Complicado, azul, distante, dá pra ver a guerra. Ninguém usa o amor na linha de combate. Falta criatividade. Astronauta, artista, segue outro cometa pra desvendar a tal da relatividade. Respire, para, olha só pra esse planeta que mora em nós. Que mora em nós. Vejo o universo sambando quando olho pro céu flutuar. Algo em mim tá sempre diferente, ou ao menos disposto a mudar. Já aprendi que tudo é bem, se nada do que imaginei sair como eu espero. Eu recomeço escolhendo uma outra estrela. Efeito gravidade zero. Lindinha a música, né? E eu vi, vocês responderam aqui que estavam ouvindo, gratidão. Vejo o universo sambando quando vejo o céu. E essa música, eu achei que tem tudo a ver com o nosso momento aqui, né? Falando sobre crises. Eu comecei na live falando sobre o nosso imediatismo, né? Que tá sendo cada vez mais regado por essas coisas muito rápidas que a gente tem. Então a gente fica vivendo nessa sociedade de prazeres instantâneos, né? Mas o que é instantâneo muitas vezes não é o duradouro. Então, as reflexões que eu trouxe aqui, né? É sobre a gente olhar com carinho, olhar mais profundamente o quanto é importante a gente cada vez mais viver conectado com a realidade. As redes sociais, a gente está conectado aqui nas redes sociais, elas são sim úteis, elas são para nos servir, mas a gente não pode ficar refém delas, né? E duas frases que eu separei da música que eu compartilhei para vocês, que eu acho muito bonita e tem tudo a ver com o tema das crises, algo em mim está sempre diferente, ou ao menos disposto a mudar. A gente tá com essa disposição na vida, abre muita coisa pra gente, porque a vida, ela é pura mudança.
A gente entra em crise e fica com muita dificuldade de sair dela quando a gente tá achando que as coisas não vão mudar, que as coisas vão replicar, né? O sucesso, a mesma estratégia que a gente teve antes, que vai funcionar, né? E não necessariamente. Bom dia, Paula. E a última frase que eu separei aqui, né, da música, caso vocês não conseguissem ouvir, é: ninguém usa o amor na linha de combate, falta criatividade. Essa música, Gravidade Zero, tem no Spotify, se chama Gravidade Zero, e o artista tá Gravidade Zero. Eu não sei quem é a moça que tem essa voz maravilhosa e gostosa que tá cantando ali, mas super recomendo. No Spotify, Gravidade Zero, né? E daí a frase é: ninguém usa o amor na linha de combate, falta criatividade. E meu propósito com essas mini lives aqui é que cada vez mais a gente possa ser criativo e utilizar o amor na linha de combate, porque o amor é a nossa armadura e nossa arma mais poderosa neste mundo muito louco, né? A gente se recarrega de amor e a gente consegue se abrir. E o Diogo colocou aqui, né, que ele gostou muito da parte que fala sobre olhar para dentro. E tem sim, na música, essa parte de olhar para dentro. A música é uma obra de arte, gente, super recomendo. E acabou de tocar aqui o meu temporizador, sempre 20 minutos, respeitando, né, o prometido, respeitando o seu tempo. Quero agradecer a vocês de conectarem aqui, a Aline do outro lado do mundo, o Diogo de Brasília, o Ney, a Paula, né? Todos que se conectaram e todos que vão assistir depois. Um lindo dia para nós, um lindo final de semana. E agora nessa semana não temos mais lives, mas terça que vem estamos de volta com outro tema. Eu vou sortear na hora, né? E a gente vai descobrir. Ai, que bom que gostou da música, indicação de filme. Um lindo final de semana, gente. Sextou. E vamos nos emocionar com a arte, né? Ela nos reconecta com esse amor interno que transborda pro externo. Lindo dia.